Então nós já vimos basicamente as teorias do envelhecimento, já falamos de alguns dados epidemiológicos relacionados ao envelhecimento, já trabalhamos também com doenças crônico-degenerativas, trabalhamos principalmente com fibromialgia, artrose, artrite, a gota, especificamos bem a fibromialgia. Agora chegou a hora de nós começarmos a trabalhar com as capacidades físicas. Você se lembra que nós iremos trabalhar com aquelas 3 capacidades físicas básicas: a força, a flexibilidade e a capacidade aeróbica. Dentro desse conceito, nós precisamos entender então o que acontece com o idoso em relação a essas capacidades. Então, quando eu falo em relação à força, o que vai acontecer com o meu idoso em relação a essa capacidade física? E por que nós começamos por ela? Porque a força é a principal capacidade física que nós devemos trabalhar com o idoso. Lembre-se, é ela que será responsável por melhorar a função física, ocasionada principalmente pela diminuição das alterações estruturais. Então, toda vez que eu falo em força, o objetivo é melhorar a funcionabilidade do meu indivíduo, porque a força ela vai aumentar o padrão de recrutamento das minhas unidades motoras. A partir do momento que eu aplico a força, que eu estimulo essa capacidade com o treinamento, eu vou aumentar também a potência. Lembre-se, eu posso aumentar a potência de forma indireta através do trabalho da força. E por que é importante eu aumentar a potência? Você se lembra que a potência diminui 2 vezes mais rápido do que a força? Você lembra também o exemplo que eu citei, quando o idoso, por exemplo, tropeça no tapete, tropeça no carpete, ele precisa ganhar o equilíbrio de novo? Ele faz isso através das unidades motoras do tipo 2. As unidades motoras do tipo 2, já que estamos falando em força e potência, são as que sofrem as maiores desinervações com o envelhecimento. Então, dentro desse conceito, a força ou o treinamento de força oferece excelentes benefícios em relação à reinervação dessas unidades motoras, principalmente do tipo 2, porque são essas unidades motoras estimuladas durante o treinamento. Então, quando eu falo em força, nós sabemos que a minha força muscular ela cai abruptamente após os 50 anos. Como funciona no organismo, então? Eu mantenho os meus padrões de força aumentados até os 30 anos. Então, até os 30 anos, a minha força sobe exponencialmente. Dos 30 a 50, eu obtenho uma estabilização dessa capacidade física. A partir do momento que a força é estabilizada, eu consigo manter as minhas funções em dia, a minha capacidade funcional não diminui, as minhas alterações estruturais não são tão severas, e eu consigo manter uma boa qualidade de vida. A partir dos 50 anos, a força começa a cair, ao ponto que idosos de 80 anos destreinados recrutam 90% das suas unidades motoras simplesmente para levantar de uma cadeira. Então, para o idoso sedentário de 80 anos, o simples fato de levantar de uma cadeira equivale quase ao teste de uma repetição máxima, um teste máximo de força. Dentro desse conceito ainda, a partir da 70ª década de vida, as perdas podem chegar a 50%. Então eu tenho dos 30 aos 50 uma estabilização, dos 50 aos 70 uma queda abrupta e a partir dos 70 uma queda vertiginosa da força. Baseado nisso, idosos têm desempenho piorado em 20 a 40% dos testes de força quando comparados a indivíduos jovens. Você se lembra que eu falei do ponto de vista biológico, por que é importante para o idoso fazer exercício? Cá está uma aplicação prática. Um idoso de 70 anos que faz exercício, ele vai ter a mesma força do que um indivíduo sedentário de 50 anos. Está aí toda a diferença do mundo. Além desse conceito, nós temos que começar a entender e fazer aplicações práticas. O que sofre maior alteração com a idade em relação à força? Quando eu falo em alteração com a idade, então a força dos músculos de atividades especializadas, atividades intermediárias da vida diária, atividades avançadas da vida diária. O que são as atividades intermediárias da vida diária? São atividades, por exemplo, como subir escadas, como correr para atravessar a rua. E o que são atividades avançadas da vida diária? São atividades mais específicas, como, por exemplo, levantar um peso muito alto, como, por exemplo, alcançar níveis significativos de flexibilidade. Então, a força dos músculos de atividades especializadas sofrem maiores alterações com a idade. Isso serve para quê? Vamos trabalhar com uma aplicação prática.
Quando eu for prescrever um exercício ou um treinamento para idosos, eu tenho que pensar em estimular músculos relacionados a atividades especializadas. Eu tenho que pensar em estimular músculos que vão fazer com que as atividades intermediárias da vida diária e atividades avançadas da vida diária consigam se manter em dia. Baseado nisso, como eu tenho que trabalhar? Então vamos dar mais algumas dicas práticas para você trabalhar com o seu idoso. O trabalho por idosos deve começar sempre ou pelos membros inferiores ou então pela região central do corpo. Quando eu falo em idosos, onde o trabalho deve ser enfatizado a região central do corpo, eu me refiro a quais idosos? Idosos que têm lombalgia e idosos que têm quadros comprovados de hérnia discal. Nesse caso, eu preciso me preocupar primeiro em fortalecer a região central do corpo, para depois fortalecer as extremidades. Então, exercícios que estimulem o core, o trabalho da região central do corpo, devem vir no primeiro plano.